Olha, na semana passada nós damos início a uma série de mensagens, falamos sobre o pecado do orgulho e apenas fazendo uma breve recapitulação para as pessoas que estão nos assistindo hoje, não assistiu o programa, o último programa que nós falamos sobre o primeiro pecado, né, que é o pecado do orgulho, e nós falamos sobre os 7 pecados capitais. Esses pecados capitais, essa expressão, pecados capitais, elas não estão na Bíblia, tá? Mas os pecados, a lista dos pecados estão na Bíblia, que é o pecado do orgulho, a inveja, a ira, a avareza, a gula, a luxúria e a preguiça. Essa lista dos pecados capitais, na verdade, foi primeiramente citado, né, a partir do 4º século, a igreja constantiniana, aquela igreja que Constantino, né, aderiu ao movimento da igreja, e a igreja passou por uma forte crise espiritual, aderindo ali às festas pagãs e tudo mais. Então ali um monge, né, grego, foi ali dando início ao movimento monástico. E então foi citado pela primeira vez por um homem chamado Evagre, no século IV, e depois, posteriormente, o Papa Gregório oficializou esse título, né, como os 7 pecados capitais. Esses pecados capitais, é um desafio falar sobre pecado hoje. Eu estava até conversando com um pastor amigo meu, que ele estava falando assim: pastor Davi, o senhor vai começar uma série, já começa falando de pecado, né? É verdade que é um desafio, porque a maioria das pessoas hoje querem temas, né, que falam sobre campanha de portas abertas. Campanha da chave. Da chave, do milagre, disso. E nós estamos vendo muito isso hoje. As pessoas estão pregando esses tipos de mensagens para tentar fazer marketing, atrair pessoas. Mas eu aprendi na minha vida que quando você confronta o pecado e quando você vive uma vida de santidade, você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. E gosto muito de enfatizar, né, que uma vida de bênçãos de Deus não é aquela vida pragmática, né? Não é bênção no sentido pragmático, no sentido hedonista, no sentido business, capitalista, não, que a gente acha que uma vida abençoada é só uma vida de posses, de propriedades. Mas eu sempre defino bênção de Deus como você alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Você alcançar a vontade de Deus para a sua vida. Porque se nós definirmos bênçãos apenas como bens materiais e conquistas no sentido materialista, então Jesus não foi abençoado, né? Então os apóstolos também não foram, porque todos eles passaram por momentos difíceis, encerraram a sua vida na terra, enfrentando dificuldades e lutas, mas eles foram vitoriosos e abençoados. Por quê? Porque alcançaram as promessas de Deus para a vida deles. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que está aí pode, né, acompanhar-nos através da leitura do texto. Não tem problema, se você não tiver uma Bíblia disponível no momento, você pode ouvir. Amém? Vai ser uma bênção em o nome do Senhor Jesus. Gostaria de abrir aqui a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 47, no versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim: por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. A minha glória não darei a outrem. Essa é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está dizendo aqui na sua palavra, que o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Vamos orar ao Senhor antes de começar a ministração. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, estarei começando a ministrar a Tua palavra, Senhor.
nos capacita, nos dê entendimento, sabedoria e inspiração. E ajuda todas aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, para que eles possam compreender e serem tocados pela mensagem da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os 7 pecados capitais. De onde vem essa frase? Os 7 pecados capitais. Com certeza, essa frase, né, essa terminologia, não está na Bíblia Sagrada, não é? Mas alguém pode dizer assim, poxa, não tem essa palavra na Bíblia, isso significa então que não vai ser pregado a palavra? Bom, os 7 pecados capitais, eles estão inseridos, né, discriminados aqui na Bíblia Sagrada. A palavra 7 pecados capitais não está na Bíblia, mas a palavra Bíblia também não está na Bíblia, né? A palavra Bíblia é uma palavra, né, do grego, tem também do latim, mas, no entanto, nós não deixamos de acreditar e usar, né, a Bíblia como a palavra de Deus, embora a palavra Bíblia não está na Bíblia, mas nem assim ela deixa de ser verídica, porque Bíblia significa coleção de pequenos livros, e a Bíblia é uma coleção de pequenos livros. Outras palavras também, por exemplo, a palavra, eu esqueci agora, a palavra Deus também não está no livro de Esther. E, no entanto, a gente vê Deus agindo ali o tempo todo no livro de Esther, né? Então, essa palavra, os 7 pecados capitais, ele se tornou notório quando Constantino aderiu à igreja como religião oficial do Império. E nesse tempo, houve uma promiscuidade muito grande, porque agora a igreja não era mais perseguida, então muitas festas pagãs foram sendo inseridas, isso no 4º século da era cristã. Então houve uma crise muito grande. Então surge um período chamado período monástico, onde ali aqueles homens foram para o deserto e se isolaram em oração. E ali pela primeira vez a gente ouve esse termo, os 7 pecados capitais. E depois o Papa Gregório, no século VI, ele oficializa isso e coloca no seu catecismo. E os 7 pecados capitais são conhecidos como, a lista como, em primeiro, o orgulho, o segundo, a avareza, o terceiro, a luxúria, o quarto, a ira, o quinto, a gula, o sexto, a inveja e o último, a preguiça. E hoje nós iremos falar a respeito do pecado do orgulho. Ai, que bom, né? Porque nesse frio tem muita gente com preguiça em casa para não ser pega de surpresa, né? Vai pensar assim, eu estou no pecado da preguiça hoje. É verdade. E quando a gente fala sobre o orgulho, é um tema bastante indigesto. Aliás, falar sobre pecado hoje é um tema indigesto. É indigesto por quê? Primeiro porque nós vivemos numa sociedade que acredita, sociedade que eu estou me referindo, uma sociedade lá fora, no mundo, onde quando se fala de pecado, se fala de prazer. E pecado fala de alegria, de curtir a vida. Então, como diz lá o criador do James Bond, o Fleming, quando ele disse que a vida seria triste sem os 7 pecados capitais. Ou seja, essa é a bandeira que o mundo levanta, que a vida seria sem graça, sem pecado. Então, lá fora, no mundo carnavalesco, nas boates, nos bares, no mundo em geral, as pessoas associam o pecado como prazer, como alegria, como diversão. Isso tem sido difundido séculos, desde a filosofia hedonista, aonde pela escola filosófica hedonista que se busca a alegria, a satisfação através do prazer, da curtição. Nós vivemos numa sociedade onde pecado é sinônimo de curtição, de prazer e de satisfação.
Mas nós, que temos Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus em nós acreditamos que a nossa maior satisfação está em Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós decidimos que a nossa vida não será para o pecado, mas a nossa vida será lutar contra o pecado. Talvez você está entre essas duas classes de pessoa. Ou você vive para lutar contra o pecado, ou você vive para viver sem pecado, ou você vive em favor do pecado, ou você vive para viver no pecado. E muitas vezes o que você pensa que é uma curtição pode ser uma escravidão, um vício, e você vive em torno disso. Então o pecado do orgulho é considerado um pecado capital. E por que nós chamamos esses pecados de pecados capitais? Porque são pecados cabeça, são pecados matrizes, são pecados que geram morte. Por que são pecados cabeça? Porque esses pecados, eles geram outros pecados. Como, por exemplo, o pecado do orgulho, ele gera o pecado da vaidade. Como, por exemplo, o pecado da ira, ele gera o pecado da vingança. Então, esses pecados, eles são pecados cabeça. Inclusive, o Santo Tomás de Aquino, lá o Tomás de Aquino, né, que todos nós que servimos a Deus somos chamados de santos, porque fomos santificados, mas lá o Tomás de Aquino, ele até se recusou a intitular o primeiro pecado como orgulho, ele colocou lá como vaidade, porque ele achou que o pecado do orgulho é um pecado tão repugnante que ele define o pecado do orgulho como o estado da alma sem Deus, o estado de alma que nega a Deus. E nós temos que ter muito cuidado com esse pecado, porque o pecado do orgulho é como se fosse um veneno que Deus colocou um rótulo nele e disse: aqui é um veneno. Inclusive nós que somos aqui, a minha esposa é farmacêutica e eu sou farmacêutico, existem medicamentos que, se tiverem em mãos erradas, eles podem ser um veneno. Existem medicamentos que a diferença entre a dose de tratamento e a dose benéfica e maléfica pode ser a quantidade que você vai usar. Então, se os medicamentos eles podem ser perigosos se não forem bem utilizados e bem recomendados na dosagem certa, imagine o orgulho. A Bíblia diz que quando Eva pecou, Satanás falou para ela através da serpente. Na verdade, ele disse que vocês morrereis, mas não é bem assim. Então ali o diabo engodou, inflou o ego de Eva. E na verdade o orgulho é um estado em que a pessoa, ele inflama o seu ego. É quando a pessoa sente necessidade de estar em evidência. Então, na verdade, a sociedade do orgulho é a sociedade dos egos. Quando a pessoa, ela se acha insubstituível. Quando ela se acha o centro das atenções. Nós temos que ter muito cuidado com o pecado do orgulho. Porque existem muitas pessoas que já foram infectadas com esse pecado. Porque quando você começa a olhar uma pessoa de cima para baixo, é porque você já foi envenenado, você já foi infectado com o mal do orgulho. A Bíblia diz que Nabucodonosor, um grande conquistador, ele estava lá no terraço do seu palácio, e quando ele viu aquele jardim suspenso e todas as suas conquistas, ele disse: não é esta Babilônia que eu construí para a minha glória e para a glória da minha magnificência? E a Bíblia diz que Deus o abateu. E ele foi morar entre os animais. Deus estava mostrando uma lição para Nabucodonosor. Estava dizendo para ele
que somente Deus é absoluto, porque Deus, ele é em si mesmo autoexistente. Ninguém veio antes dele. Ele tem existência própria. Nós não somos como Deus, porque nós somos criados. O próprio apóstolo Paulo, ele exortando a igreja, ele diz assim, olha, vocês só têm porque vocês receberam. E por que vocês se gloriam? Tudo que nós temos, nós recebemos de alguém, ou seja, nós não somos absolutos em nós mesmos. Nós não existimos em nós mesmos. Nós recebemos tudo de Deus. Uma coisa interessante é que o orgulho ele é totalmente solitário. Uma pessoa orgulhosa ela é solitária. Por quê? Porque ela busca inflamar o seu próprio ego. Um orgulhoso, ele pergunta para alguém assim, olha, o que é um egoísta? O egoísta é aquele que não dá nada para mim. O que é o ignorante? O ignorante é aquele que não me trata bem. Ou seja, para o orgulhoso, tudo converge em torno dele mesmo. Porque o orgulhoso, ele se exalta. Ele busca a sua própria exaltação. Me fez lembrar, pastor Davi, daquele jovem rico, quando chega diante de Jesus e fala, olha, desde a minha mocidade, eu sempre dei o meu dízimo, sempre procurei honrar meus pais. Você lembra dessa passagem? Lembro sim. Ele estava com o coração dele inflado pelo ego da riqueza. E muitas vezes o orgulho tem sido o motivo da destruição de famílias, quando, por exemplo, uma pessoa, uma mulher ou um marido, ele acha que as pessoas, por exemplo, a esposa, tem que viver em torno somente dele, ou vice-versa. Quando você projeta nas pessoas aquilo que você não é em si mesmo, como, por exemplo, uma pessoa orgulhosa, ele exige das outras o perfeccionismo. Quando, na verdade, você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Mas o orgulhoso, ele cobra das pessoas a perfeição. Quando, na verdade, nós estamos procurando a perfeição, nós estamos lutando, mas nós não somos necessariamente perfeitos, porque nós somos falhos. Uma outra coisa é que o orgulho, ele trabalha em cima da competição. Porque o tempo todo, a pessoa orgulhosa, ele afasta as pessoas. Porque ele luta o tempo todo para estar no pedestal. Ele luta o tempo todo para estar em evidência. Quando você fala em outros pecados, por exemplo, existe uma série de pecados que você pode praticar ele em grupo de 5, 7, como por exemplo o alcoolismo, o vício das drogas, você junta ali as pessoas para praticar, mas o orgulho é solitário. Porque uma pessoa que é orgulhosa, ele quer estar o tempo todo no centro das atenções. Então ele está sempre sozinho. Ele está sempre sozinho no mundinho dele. Ele está sempre sozinho no mundinho dela. Eu lembro da história de Narciso, Fabiana Rosa, que ele morreu porque ele ficou ali durante anos dele, né? Olhando para a sua própria beleza ali. Ele ficava ali admirando a sua beleza naquele riacho, não saía para comer, não saía para beber, e então ele morreu ali de fome e de sede, porque estava ali admirando a sua própria beleza. Então uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que enaltece a si mesmo, que busca a sua própria honra, que busca a sua própria exaltação. E nós temos que ter muito cuidado. Nós que estamos no reino de Deus, nós que exercemos o ministério, quando nós já não aceitamos mais críticas, quando nós começamos a olhar as pessoas de cima para baixo, quando nós achamos que somos autossuficientes, quando nós achamos que não precisamos mais de ninguém, porque uma pessoa orgulhosa, ele acaba gerando outros pecados, como por exemplo, o pecado da presunção. É quando você diz assim, olha,
eu não preciso que ninguém me ensine, porque eu já sei tudo. Eu não preciso que ninguém me dê orientação, porque eu já tenho tudo na mente. Eu não preciso mais que alguém me dê suporte. Então o orgulhoso, ele é presunçoso. O orgulhoso, ele também é vaidoso, porque quando ele bota uma roupa nova, ou quando ele não faz aquilo para glorificar a Deus, mas ele faz aquilo para glorificar a ele mesmo. Nós estamos vivendo numa sociedade lá fora, onde as pessoas buscam inflar os seus próprios egos. Por quê? Porque elas vivem para elas mesmas. Nós que somos cristãos, nós vivemos para Deus. Nós somos chamados de servos de Deus. Por quê? Porque nós não recebemos, porque nós não criamos nada. Nós não somos autossuficientes. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é para Deus. É por isso que o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. É triste quando você vê uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa muitas vezes orgulhosa no ministério, uma pessoa muitas vezes orgulhosa como um simples cristão. Quando você destrata as pessoas, quando você desfaz das pessoas, quando você menospreza as pessoas, quando você julga as pessoas pela aparência, quando você julga as pessoas pela cor da pele, quando você julga as pessoas pelo bairro onde ela mora, quando você julga as pessoas pelo carro que elas têm, quando você julga as pessoas pelo nível intelectual que elas têm, é o sinal de que esse mal luciferiano atingiu você. Porque o orgulho, ele nasce no coração de Lúcifer, não nasce de Deus. Existe um jovem que me perguntou um dia, Fabiana Rosa, se foi Deus quem criou o diabo. Na verdade, Deus não criou o diabo. O diabo foi que criou a ele mesmo. Como assim, pastor? É simples de entender isso até pela lei da física, porque não existe frio. O que existe é ausência de calor. Ou seja, o frio é uma ilusão. O que existe, na verdade, fisicamente, cientificamente, é a ausência de calor. Tira calor, fica frio. A mesma forma, não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. O que aconteceu com o diabo, com Lúcifer, Deus criou o anjo de luz. Mas quando ele se ausentou de Deus, ele criou o mal. Porque ele ousou, né? Ele quis ser maior do que Deus. Ou seja, o orgulho entrou no coração de Lúcifer. É verdade. Ao ponto dele pensar, vou criar um trono acima dele. É verdade. A Bíblia diz isso, né? Que a Bíblia diz aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim, olha, foi derrubado no inferno a tua soberba, e como o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Misericórdia, hein? É tremendo isso aqui, irmãos. O pecado do orgulho, ele nasce junto com o próprio diabo. Eles foram criados juntos. Pelo próprio diabo, no coração dele. Quando ele se afastou de Deus. Quando ele se afastou de Deus, foi quando ele se tornou o diabo. Olha o perigo de se afastar de Deus. E às vezes a gente conhece pessoas, né, pastor Davi Balcaz, assim, ao longo da caminhada, pessoas que pensam que fizeram alguma coisa, quando na verdade a gente nunca faz nada, quem faz é Deus. Eu preguei e tantas almas aceitou a Jesus. Eu cantei e tantas pessoas foram curadas. Nós não curamos ninguém, quem cura é Jesus.
Nós não conseguimos convencer o homem de seu pecado, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, como diz a palavra, não a nós mesmos não fazemos nada, só Ele faz. Então, esse orgulho a gente tem que deixar para lá, porque existe um antídoto. Eu creio que daqui a pouco o pastor André Alcácio vai estar falando sobre o antídoto contra o orgulho. É verdade. Como eu estava falando, uma pessoa que é orgulhosa, ela é solitária, porque o orgulho afasta as pessoas. Uma pessoa orgulhosa, ela quer o tempo todo ser o centro das atenções. Enquanto que o Senhor Jesus, Ele nos deu o maior exemplo da humildade. Quando Ele diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 29, quando Ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Jesus, quando Ele esteve na terra, Ele não exaltou a si mesmo, mas Ele exaltou a Deus. E a Bíblia diz que hoje o Espírito Santo exalta a Jesus através de nós. Olha só que coisa interessante, irmãos. Que exemplo extraordinário. Quando Jesus estava na terra, Ele não exaltava Ele mesmo. Ele exaltava o Pai. E hoje, na dispensação do Espírito, o Espírito não exalta Ele mesmo, mas exalta o Filho. Que coisa extraordinária. Jesus, quando esteve no ministério, lá a gente vê o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que apresenta Jesus como servo. E no Evangelho de Lucas, apresenta Jesus como filho do homem. Que coisa linda, que exemplo extraordinário. Que nós devemos entender que nós não somos existentes em nós mesmos, somente Deus. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Então, às vezes, tem uma pessoa que começa um ministério muito bem, abençoado, mas, de repente, ele começa a deixar-se levar pela vaidade. Ou, às vezes, uma pessoa prospera um pouquinho financeiramente, já começa a desfazer do seu irmão. Então, Jesus Cristo nos deu exemplo que, na escala da vida cristã, nós temos que entender que o último degrau é o degrau da humildade. Às vezes nós começamos muito simples e quando nós estamos lá no topo, nós nos tornamos vaidosos, soberbos e orgulhosos. Enquanto que Jesus, ao encerrar o seu ministério, quando ele estava no auge das suas conquistas, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele carrega ali a toalha, ele carrega ali a bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos, que era um trabalho não do servo, mas do conservo. Jesus se rebaixa ao nível, mostrando para ele assim, olha, eu estou dando exemplo para vocês, porque assim como eu fiz, vocês devem fazer da mesma maneira e seguir o meu exemplo. Então Jesus nos deixa o exemplo com a sua própria vida. É por isso que Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? E Jesus disse assim, olha, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, mas ele fala assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque o mandamento de Moisés era que você tinha que amar o próximo como a você mesmo. Mas Jesus conclui nos deixando uma lição de que nós não somos, o amor que nós amamos a nós mesmos não é referência para amar o nosso próximo. Porque existem pessoas que não se amam e existem pessoas que não sabem se amar. Mas Jesus fala, amarás o teu próximo como eu vos amei. Porque Jesus é o modelo, é a referência de todo o exemplo de humildade. Quando nós deixamos Jesus brilhar em nossas vidas, nós não menosprezamos os nossos irmãos, nós não afastamos as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que o orgulho é contra a comunhão. Porque o orgulho, ele repele, ele simplesmente afasta as pessoas, mas não a humildade. Porque nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Por isso que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas buscam inflar o seu próprio ego.
Por que muitas igrejas hoje não pregam mais contra o pecado e muitos cultos viraram showman, show business, aonde tem artistas, aonde tem luzes, aonde tem palcos, aonde pessoas vão para buscar pessoas, para adorar personalidades. Hoje é muito notório ver isso acontecendo a todo tempo no Brasil e no mundo, não só aqui no nosso estado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos vivendo a época das personalidades, onde o ego do ser humano está inflável. E as pessoas hoje viraram exigentes. Por quê? Porque, olha, eu quero uma igreja que tem coach, onde as pessoas vão dizer o que eu tenho que receber, que eu quero casamento, eu quero casa própria, eu quero ficar rico, eu quero as promessas. E hoje nós vivemos um evangelho que infla o ego das pessoas. O que é isso? É o orgulho embutido. É o orgulho. Quando você, na verdade, já não se coloca mais à disposição de Deus, de servir as pessoas, mas você quer ser servido. E esse ego tem destruído famílias, porque existem maridos com o ego inflamado, existem mulheres com o ego inflamado, e você acha que o mundo gira em torno de você mesmo. Ao invés de você pedir desculpa, ao invés de você pedir perdão, você não consegue. Por quê? Porque você acha que você está sempre certo. Porque você acha que você é suficiente em você mesmo. Quando você acha que não pode pedir desculpa. Quando você não reconhece que pode errar e que pode voltar atrás para que você possa dar 2 passos para frente. Então nós estamos vivendo num momento em que existem muitos egos inflamados. Nós estamos vivendo num momento onde cultos são para personalidades e não para Deus. Onde pessoas, porque se tornam famosas, porque é um bom professor, é um bom pregador, é um bom cantor, e aí a pessoa começa a se achar o autossuficiente. Quantas pessoas no mundo levaram a desgraça e a tragédia por causa do orgulho? Nós podemos citar aqui vários nomes como Stalin, nós podemos citar aqui nomes como Adolf Hitler, nós podemos citar vários nomes de pessoas cruéis como Gaddafi, vários ditadores, homens que se achavam deuses, homens que se achavam insuficientes. Mas eu tenho uma notícia para contar para você. Nós não somos eternos. Aquilo que o diabo falou para Eva, quando ela disse, olha, certamente não morrereis. Quando eu falo que nós não somos eternos, estou me referindo da nossa condição aqui na Terra. Porque nós temos uma alma eterna, mas a nossa condição aqui não é eterna. Eu não serei para sempre pastor, eu não serei para sempre pregador, você não será para sempre um executivo, você não será para sempre um empresário, você não será para sempre dono de muitas empresas, de muitos negócios, você não será para sempre uma pessoa de destaque. Tudo nessa terra é muito passageiro. É por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 3, que muitas vezes a vida ela é como uma fumaça, um sopro. Está escrito lá também em Filipenses 2:5, é passageira, não é? Então, um dia desses eu vi uma imagem de um coveiro que estava tirando lá um cadáver da cova, e ele estava dizendo aqui, olha, aqui é o fim do ser humano, acaba aqui nessa cova. Ele estava tirando ali os restos, e ali os restos mortais, dentro daquele caixão, uma coisa horrível, fede, uma coisa, estado de putrefação. Ou seja, o orgulho ficou ali. O orgulho fica ali. Então, para que isso, né? Às vezes pra deixou de ser isso? feliz, de ter uma família abençoada. Verdade. Às vezes deixou de pedir desculpa, pedir perdão por causa do ego. Verdade. E acabou tudo. E aí o que acontece? Esse é o final, do orgulho. O final é ali, aonde termina. Então, nós não temos que ser assim. O Senhor nos deu um espírito de humildade. Porque nossa vida é para exaltar a Deus. E o Senhor Jesus disse que não divide a glória dele com ninguém. O Senhor Jesus, ele quer ser exaltado na sua vida. Então, qual é o caminho para você ser uma pessoa humilde? É deixar que o Espírito Santo reine na sua vida. Por quê, pastor Aníbal Castro?
Porque o papel do Espírito Santo é exaltar a Jesus. Olha o antídoto aí. Você deve se fazer a seguinte pergunta: se você é um pregador, Jesus está sendo exaltado no seu ministério? Se você é um adorador, um cantor, é Jesus que está sendo exaltado no seu ministério? Se você vai para a igreja, você vai para a igreja para adorar a Jesus? Você é uma pessoa que serve o outro? Você está à disposição do outro? Então, certamente, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora, se você é uma pessoa que olha para o outro de cima para baixo, se você é uma pessoa que julga os outros pela cor da pele, se você é uma pessoa que só para ouvir quando você vê alguém bem vestido, ou com um carrão importado, se você é uma pessoa que só se aproxima daquelas pessoas que têm algo a te oferecer, infelizmente a praga do orgulho, o veneno do orgulho pegou você. Então a nossa oração agora é para que o Senhor mude a sua vida, para que o Senhor abençoe você e que você possa ser uma pessoa impactada pelo poder do Espírito Santo. Porque aonde tem o Espírito Santo, onde tem Jesus, não há lugar para o orgulho.